gente meio que analisa o que foi do 2023, projeta 2024. É meio que o mês de janeiro todo organizando o que vai ser o ano, né? Principalmente no comecinho do mês de janeiro, né? E bom, a gente segue a nossa série de entrevistas. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios o promotor de justiça Aldo da Silva Rodrigues, doutor Aldo Rodrigues, muito conhecido aqui na cidade. A gente tem um Ministério Público atuante em Feira de Santana, né? Isso é notório. E de modo que o doutor Aldo é um desses representantes, né? Que está sempre também em contato conosco. A gente está sempre incomodando volta e meia, né? Para poder pegar alguma informação, para poder esclarecer dúvidas também que porventura surjam à população. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, doutor Aldo. Primeiro, agradecer muito, né? A disponibilidade de vir bater esse papo conosco, a atenção de sempre com a gente. E analisar um pouco 2023, o que foi 2023 para a atuação do Ministério Público aqui em Feira de Santana, como é que o senhor entendeu esse ano que passou, né? O que é que marcou 2023 para o trabalho de vocês. Muito bom tê-lo aqui conosco, um ótimo dia. Bom dia, Fernando, bom dia a toda a sua equipe, bom dia aos ouvintes. Na verdade, o prazer é nosso. O papel de membro do Ministério Público e essa função que a gente exerce nos obriga também a dar essa satisfação. E o espaço que você concede, que você nos convida, tenho certeza que pra gente é um prazer e até mesmo uma certa obrigação que a sociedade tenha um pouco do conhecimento. Que a gente não fique nos gabinetes, nas quatro paredes, mas que a gente consiga elevar, e a rádio é um ambiente que a gente pode e consegue muito fazer isso, porque o seu público e das demais emissoras também, elas têm um alcance fantástico. Na verdade, foi um ano que marcou em algumas situações a atuação do Ministério Público, principalmente na promotoria de justiça, da qual eu sou o titular e exerço as atribuições na segunda promotoria, porque assim, saímos de uma pandemia. Na verdade, foi um ano que ele foi assim, um ano chave para que nós colocássemos algumas situações para verificarmos alguns andamentos e procedimentos, principalmente quando eu reputo de uma salutar importância um trabalho que foi desenvolvido na coordenação da micareta, quando nós tínhamos 3 anos sem festas na cidade, uma cidade que ocupa a 10ª posição, a 9ª posição das cidades mais violentas do Brasil, Feira de Santana, e que a gente tinha muito receio de como isso ia se comportar. Fora isso, nós tivemos um trabalho normal de uma promotoria de cidadania, com a ênfase muito maior nos problemas de saúde que vocês acompanham, que vocês acompanharam, e que evidentemente que alguns focos eles foram e tiveram destaque nesse ano de 2023, mas que de fato uma intensa movimentação de bastidores, de uma quantidade aproximada de quase 500 notícias de fatos que chegaram formalmente ao conhecimento do Ministério Público nessa promotoria de justiça, que nos obrigou a tomar algumas iniciativas, a tomar algumas medidas, a arquivar muitas outras, arquivar tantas, ingressar com ações civis públicas, dar essa satisfação à sociedade. Mas enfim, é um trabalho que muitas vezes ele não para, na verdade ele não para, e que não é que todo dia a gente tenha que dar a satisfação, mas algumas ações são mais importantes, algumas ações elas destoam e acabam tendo uma relevância bem maior e que acaba tendo uma repercussão muito grande no município. Bom, doutor, eu até já lhe fiz essa pergunta antes, mas eu vou repetir porque eu acho muito importante a gente salientar sempre para a população. A gente nota que é meio que faz parte até meio que do jargão popular. Qualquer coisa, eu vou procurar o Ministério Público, vou procurar os meus direitos. Muitas vezes para coisas até que não cabe, né? Que é coisa muito mais até de polícia ou qualquer coisa do tipo. E muitas vezes áreas em que o Ministério Público atua, a pessoa também deixa de procurar por falta de conhecimento da própria atuação do Ministério Público com a comunidade. Queria que o senhor explicasse um pouco isso, porque existem demandas que o Ministério Público pode de fato atuar, né, pode contribuir, e muita gente não sabe, né? Eu queria que o senhor explicasse qual que é a atuação do Ministério Público para a sociedade civil como um todo. A pessoa, de fato, vou procurar o Ministério Público, se faz valer em que situações, doutor? Assim, é quase que impossível a gente definir aqui quais são todas as áreas de atuação. Mas nós de uma forma muito genérica e geral, a gente poderia afirmar que o Ministério Público é o defensor da sociedade. Ele atua principalmente
e primordialmente em causas de interesse coletivo. Mas isso não afasta, por exemplo, que em algumas matérias ou algumas situações o Ministério Público possa atuar também em demandas de natureza individual. Eu digo isso no âmbito dos transindividuais, no âmbito da infância e juventude. A legislação do idoso, por exemplo, prevê essa chamada autorização, legitimação que o Ministério Público venha a atuar em favor de um idoso, na criança e do adolescente também. Mas assim, na demanda de saúde, a gente fica, no caso da minha promotoria de justiça, que é uma promotoria geral, ela fica limitada às demandas de natureza coletiva. Evidentemente que num risco de perecimento de um direito, num risco de morte, é um exemplo muito claro isso, nas demandas de regulação. Só esse ano nós estamos com diversas ações de regulação de pacientes que se encontram tanto no âmbito do município quanto no âmbito do estado, aguardando uma regulação por parte do estado da Bahia. E essa notícia chega ao conhecimento do Ministério Público. Você deve ter acompanhado aqui que a gente teve um problema muito grande de mortes decorrentes da falta de regulação em unidades municipais de saúde, e aquilo que chegava ao conhecimento do Ministério Público, de um familiar que procurava, a gente sempre ingressava com ação civil pública e nós obtivemos 100% de êxito nessas regulações que foram procuradas no Ministério Público. Então, a grosso modo, no direito criminal, o Ministério Público é o acusador. No direito da cidadania, no direito transindividual, a gente atua de forma coletiva. Isso é muito comum, Fernando. As pessoas confundem muito. E ontem, particularmente, eu recebi um e-mail de uma pessoa que mandou para o Ministério Público dizendo que ingressou com ação no ano de 2023, que tem uma liminar e o Estado, salvo engano, o Estado nunca cumpriu. E aí mandou para o Ministério Público. Quando a gente vai entrar para verificar a ação, aquilo é uma ação que não foi proposta pelo Ministério Público. Então, se ela tem uma pessoa, seja ele um advogado, seja ele um defensor público, quem tem que tomar a iniciativa de uma execução de uma ação judicial é aquele ente que ingressou com a ação. Isso não seria o caso do Ministério Público. Mas é normal, para você ter uma ideia, dessas quase 500 notícias de fato que recebemos, mais de 150, elas foram arquivadas. Muitas vezes porque nós solucionamos os conflitos e também, na grande maioria, que eram assuntos que não eram de interesse do Ministério Público. Não é que não seja do interesse que a gente não queira atuar, mas a legislação não permite. Se nós fôssemos atuar em todas as ações, em todas as causas, como assim se fala, não teríamos advogado na praça. Então, assim, não teríamos defensores públicos. Então, há uma limitação constitucional, uma limitação legal desta atuação do Ministério Público. Na dúvida, provoque. Assim, aí vai se ter o caminho adequado. Se tiver dúvida, se puder conversar, se puder saber, se puder esclarecer, a gente efetivamente, em qualquer promotoria em Feira de Santana, vai dar esse espaço para que se esclareça se é uma atribuição ou não do Ministério Público. Bom, o senhor falou da questão da regulação, é algo que chega muito até a gente aqui também, né? Porque muitas vezes a família está desesperada ali para conseguir de fato a regulação, não está conseguindo, e aí a gente fala que atira para todos os lados, né? Procura o Ministério Público, que é o caminho mesmo, e muitas vezes vem aqui a emissora, liga pra gente, né, para fazer um apelo, até com um ato de desespero. É uma demanda muito forte aqui na cidade. Eu queria que o senhor falasse um pouco das demandas que Feira de Santana mais tem recorrência. Tem essa questão, né, da regulação, acredito que se não for a principal, esteja entre as principais, mas o que é que o senhor pode destacar de demandas que Feira de Santana tem muito junto ao Ministério Público, de situações que o Ministério Público precisa realmente atuar muito, falando especificamente de Feira de Santana? Nós temos um enfoque muito forte em Feira de Santana no funcionamento, no abastecimento de medicamentos em situações das policlínicas, unidades municipais de saúde. Isso é um fato que constantemente nós temos em apuração. Nós participamos de programas dentro do Ministério Público que nos obriga a essa efetiva fiscalização de funcionamento. Nós atuamos na parte educacional, principalmente no fornecimento da educação. Nós temos um contato muito forte com sindicatos, com professores, e que levam o conhecimento, por exemplo, de falta de monitores para crianças especiais, para estudantes especiais, falta de professores em sala de aula, funcionamento de escolas. Nós temos demandas individuais de saúde, mas que têm um reflexo geral, como, por exemplo, uma falta de determinado medicamento que seja fornecido mais para aquela pessoa, mas que não é só para aquela pessoa. A obrigação de um fornecimento de um medicamento que vai gerar para toda uma coletividade, que a gente acaba tendo essa atuação.
E nós tivemos também, assim, atuações mais específicas em Feira de Santana nesse ano de 2023, como foi o caso daquela ação civil pública que nós acompanhamos na situação da terceirização da gestão das unidades municipais de saúde e que estávamos tendo muita paralisação do fornecimento deste serviço e que nos obrigou a tomar uma ação judicial, a ingressar com uma ação judicial para compelir o município de dizer o seguinte: é seu direito terceirizar, a Constituição lhe garante. Entretanto, a falta dessa prestação desse serviço, a responsabilidade é sua também, não é daquele ente contratado. Então, observe que você tem uma ampla gama de atuação. Nessa área de cidadania, de direitos transindividuais, nós temos uma imensa participação ministerial. Muitos conflitos são resolvidos administrativamente, graças a Deus. As nossas portas sempre estão abertas, as portas do Estado, as portas do município estão sempre abertas a esse diálogo, que é muito importante. O nosso Conselho Nacional do Ministério Público sempre preza por uma resolutibilidade. E muitas vezes a decisão judicial, uma ação judicial não é um caminho mais adequado. Não precisa ir muito longe para entender que a quantidade de ações judiciais paradas, as críticas que vocês acompanham no nosso Poder Judiciário, muitas vezes de uma justiça tardia, que demora a ser efetivada, mas que os conflitos administrativos, quando são resolvidos, ele tem uma eficácia bem mais rápida e bem mais assim palpável para a sociedade. Então, assim, é uma gama muito grande de atribuição, é uma situação que nos compete, eu brinco muito, que a gente acaba ficando muito à frente da situação pela própria natureza da promotoria e que faz com que a gente tenha esse elo de ligação da sociedade e dá essa satisfação por meio de vocês aqui. Pois é, doutor. O senhor falou aí em situações também em que a própria prefeitura ou estado, né, deixe de cumprir com a sua, seja a obrigação ou a prestação de algum serviço, o Ministério Público está ali atuando. Queria que o senhor falasse justamente sobre isso também, a relação, né, do Ministério Público com os poderes executivos de modo geral e de que modo que o Ministério Público exerce esse papel. Eu até, se o termo não for esse, me corrija, mas talvez a primeira palavra que vem à mente seja de um papel fiscalizador mesmo junto ao poder executivo, ou pelo menos para garantia de direitos da população junto a esses poderes. Num passado recente, não tão distante, nós tivemos alguns problemas foi inclusive noticiado na mídia ferense, de uma eventual fiscalização que deveria ser exercida em contas do município. Na época eu me recordo que eu estava substituindo numa promotoria de patrimônio público e moralidade administrativa daqui de Feira, e de que em determinada entrevista me foi questionado e eu respondi de que o papel de fiscalização geral, assim, é como se nós tivéssemos assim uma auditoria geral, ele não é exercido pelo Ministério Público. Ele é exercido pela Câmara de Vereadores. A Lei Orgânica Municipal, a Constituição Federal, ele exerce como se fosse o contador, aquela pessoa que vai fiscalizar, ela não é exercida. E o Ministério Público, ele vai atuar nesta fiscalização em pontos específicos. Então, se determinada pessoa, qualquer pessoa, leve ao conhecimento do Ministério Público, seja lá uma representação, uma notícia de fato, de eventual transgressão de uma norma, de uma situação, isso obriga o Ministério Público a investigar, claro, desde que cumpridos alguns requisitos daquilo que se está levando ao Ministério Público. Isso é muito importante deixar claro, que as pessoas entendam que, é como você falou no início da nossa conversa, as pessoas sempre buscam que o Ministério Público seja a solução para todos os problemas. E é preciso que fique claro, o Ministério Público não é gestor municipal, o Ministério Público não é gestor estadual. O Ministério Público instiga, procura fazer com que aquele gestor assuma a sua responsabilidade, seja ele municipal ou seja estadual. Nós não somos prefeitos, nós não somos governador. Então nós não temos o poder de dizer pague isso ou pague aquilo, faça dessa forma, não, porque essa é a gestão. Eu não posso ter o direito nem a obrigação de dizer conserte esta praça porque eu acho que você deva consertar. Não. Se eu trabalho dentro de uma legalidade, dentro de uma norma que determina aquilo que seja a minha obrigação. Então, esse papel, ele tem uma relevância que as pessoas entendam. Então, por exemplo, eu fui muito mal interpretado, ou alguém talvez tenha colocado na mídia de uma forma dizendo que o Ministério Público, ele disse que não fiscaliza a conta do município. Não é dessa forma. Porque a partir de 2019 nós temos uma lei de abuso de autoridade nova que inclusive pune membros do Ministério Público
que ingressam com, assim, a grosso modo falando, com investigações genéricas. Então, eu tenho que ter um fato determinado para que eu investigue, senão eu estou cometendo um abuso de autoridade. Então, na verdade, é preciso se levar em consideração que a gente recebe uma notícia de fato, a gente vê um fato que saiu numa mídia jornalística, que já tem um começo de prova, a gente pode iniciar uma investigação. Mas é evidentemente que situações de investigações genéricas de uma conta do município. Olha, deixa eu investigar aqui, hoje eu vou investigar a policlínica de tal bairro, como ela está funcionando. Não me permite dessa forma. Eu tenho que ter algum fato que demande que aquela investigação se inicie. Bom, doutor Aldo, quando a gente projeta 2024, a gente falou um pouquinho, né, dos desafios de 2023, projetando 2024, como é que o senhor encara esse ano que acaba de começar aqui em Feira de Santana em relação à atuação do Ministério Público? Lembrando que é um ano que vai ter, né, micareta como todo ano, São João como todo ano, mas tem eleição também, né? Muda algo em relação às demandas do Ministério Público? A eleição é algo que deixa, sob determinados pontos, mais em alerta o Ministério Público também? Com certeza. Em 23 anos, 24 agora, de instituição, fazendo esse mês de janeiro, em todo o período eleitoral, as nossas atribuições, elas têm eu não vou dizer uma mudança, mas um enfoque e uma preocupação bem diferente dos anos que eu diria normais. Isso porque, infelizmente, você, como uma pessoa no meio jornalístico muito atuante, muito correta e que participa de todos os assuntos, tem percebido que a gente vive no país uma instabilidade política em que o poder, efetivamente, ele assim, a busca pelo poder muitas vezes leva pessoas a situações evidentemente ilegais, equivocadas, e o Ministério Público ele não pode ficar no meio de brigas políticas. Então, quando eu digo que é um ano atípico, é porque nós já presenciamos muitas vezes, nós já participamos de eleições, nós já participamos de promotorias em situações em que é um ano que a gente vai ter um trabalho maior de ter a serenidade necessária nas nossas decisões, porque muitas vezes a gente pode ser instado à colocação do Ministério Público em espaço que não é dele, em espaços políticos. E o Ministério Público não pode estar participando de espaços políticos. Nós somos técnicos, nós exercemos um papel técnico e pelo poder que o Ministério Público exerce e possui, ele não pode ficar à frente. E Feira de Santana não seria diferente. A gente acompanha o desenrolar político do município, a gente acompanha como muitas vezes as representações são enviadas ao município. Nós já temos vários exemplos de situações que tinham um cunho evidentemente político, mas que quando você vai iniciar uma apuração, a gente verifica que no fundo existia uma demanda mais política do que jurídica. E o papel de vocês, aí eu transfiro para vocês também da imprensa, é muito relevante e muito importante nisso. É porque a população, eles confiam muito no que vocês falam, muito mais até do que do Ministério Público. Então, assim, o poder e a responsabilidade que vocês têm na divulgação de informações, na divulgação de situações, isso é muito, muito importante para a população. E arremato dizendo o seguinte, Fernando, é preciso ter essa serenidade, essa calma de que o ano de 2024, eu vou dizer, aqui em Feira de Santana, será um ano típico eleitoral, de que teremos muitas denúncias, muitas situações, muitos casos a serem resolvidos, muitos com razão, outros sem razão, mas que evidentemente faz parte dessa nossa caminhada ministerial. Então, assim, eu diria que eu estou um tanto quanto vacinado nesse aspecto. É como eu disse anteriormente, o meu contato, as portas abertas de Estado e município, de todos os envolvidos, a gente acha que já ficou muito claro para as pessoas o nosso papel muito técnico, que a gente não se envolve nessa parte política. É um momento em que o filtro tem que funcionar muito bem, né? Com doutor? certeza. Porque isso funciona muito com a gente também. Tanto de, entre aspas, denúncia que a gente recebe aqui, quando a gente vai ver. Acho que a questão da experiência também traz um pouco isso, né? Para minha área e para sua principalmente, né? De saber por que caminhos verificar aquilo ali e já entendendo que pode ter um cunho político muito grande. E se tratando de eleições municipais, acho que a quantidade de denúncias deve ser até maior por lá, né? Sempre. Evidentemente que isso aí aumenta assustadoramente, entendeu?
Então, de fato, isso é constatado. A gente tem muito trabalho em relação a isso. Além disso, nós vamos ter a micareta, né? Sim. Micareta 2023 de feira, para mim, foi um marco. Eu disse ano passado que em 23 anos de profissão, foi um dos trabalhos mais gratificantes para mim de ter exercido a coordenação da micareta 2023 e exercerei novamente em 2024, já foi definido. Inclusive, deflagramos os trabalhos iniciais da micareta desse ano 2024, mas é quando a gente conseguiu mostrar que se as forças públicas, sejam elas policiais ou não, se unem em benefício da população, tudo dá certo, e o resultado foi a micareta 2023. A gente está trabalhando para que, assim, como eu diria, o sarrafo foi muito alto na de 2023 e na de 2024 tem que ser melhor ainda. E mesmo com esse ano político, com situações, a gente precisa garantir que a população se divirta da melhor forma possível, garantir segurança pública, garantir saúde pública, como de fato ela existiu. Gente, problemas pontuais vão sempre existir. Agora, aquilo que aconteceu de policiais, tudo isso não vai manchar o brilho e toda uma organização que foi feita. Então é um grande desafio 2024, novamente, uma festa de grande proporção. Eu dizia nas reuniões anteriores, é que é preciso resgatar aquela micareta de feira que sempre foi tratada, que as famílias iam para a rua, as famílias iam para os camarotes. E aquilo não é só para o povão ou para as pessoas que estão ali, é para todo mundo que possa se divertir. Então é preciso resgatar isso, é preciso ter segurança pública, é preciso ter saúde pública, é preciso que os hospitais funcionem, é preciso que o entorno da cidade funcione, a criminalidade diminua. Enfim, é mais um desafio para 2024. Doutor Aldo, a gente está vivendo um momento que eu espero e realmente acredito que a gente não volte a ter situações mais complicadas em relação à Covid, porque agora a gente tem vacina, a gente está em outra situação. Mas foi um momento muito complicado que a gente fala hoje, né, olhando de 2024, 2023 já um pouco também, quando a gente teve a volta, por exemplo, da micareta, de muita coisa, de legados pós-pandemia, né? Que tipo de ensinamento a pandemia trouxe para o senhor pessoalmente como promotor de justiça, para o Ministério Público de modo geral? Porque foi algo que foi novo para todo mundo e, claro, o Ministério Público também precisou exercer seu papel muitas vezes. A gente está falando de um problema de saúde pública mundial, a gente teve problemas em relação à questão de leitos, né? Que a gente sempre precisava de mais leitos do que o que a gente tinha à disposição em dado momento. A gente teve a chegada da vacina, o monitoramento, né, em relação à questão da vacinação. Como foi a atuação do Ministério Público naquele momento e que tipo de ensinamento que isso trouxe e que tipo de legado que a pandemia deixou para a atuação do Ministério Público? Fernando, eu me recordo perfeitamente no dia, não sei se foi dia 6 de março de 2020, quando nós estouramos o primeiro caso de Covid em Feira de Santana, na Bahia, foi em Feira de Santana. Eu estava para viajar no dia 8, acabei cancelando minha viagem e acabamos por exercer um papel nos bastidores, junto com o município de Feira de Santana, que eu faço questão de dizer, um trabalho exemplar que foi desenvolvido em Feira de Santana na época da pandemia e que talvez as pessoas não saibam, mas Feira de Santana foi eleita e foi receber um prêmio no país como a sexta cidade acima de 500 mil habitantes que mais salvou vidas de Covid. Foi Feira de Santana. Isso não foi divulgado, não sei, isso foi muito pouco divulgado, mas uma Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, ela, nos dados estatísticos, elegeu isso aí. Nós não tivemos nenhuma morte em Feira de Santana por falta de leito hospitalar, nós não tivemos. E pasme, no meio policial, eu fiz esse banco estatístico, salvo engano, em 2020, nós tivemos mais mortes de homicídios em Feira do que de Covid. Então, assim, são situações que demandam e demandaram uma atuação que ela não é vista. A gente costuma entender de que o regular e o obrigado, o obrigatório, ele não é dito. O quando destoa de alguma coisa, ela é levada ao conhecimento e como se aquilo tudo acontecesse de forma errada. E não é dessa forma. Erros sempre existiram. A gente participou de muita reunião na época que se tratava de funcionamento de um ônibus por causa de horários de horário escolar para modificar. Então, assim, Feira exerceu um papel muito importante. E o que é que esse legado deixa pra gente? Que, sobretudo, é preciso que se sentem à mesa. Infelizmente, eu tenho que te dar uma seguinte informação. Me deixa triste
quando situações de natureza científica, elas são tratadas de forma política. Então, assim, eu preciso, quando se fala em, sei lá, lockdown ou qualquer outra situação, existe é preciso que se trate aquilo ali de forma técnica e não de natureza política. Se foi certo, se foi errado, é preciso que se dê o enfoque técnico, e a gente não está tendo isso. A gente está com um problema hoje e que ninguém fala. Nós estamos com um problema de dengue, que eu já venho alertando desde o ano passado, que a gente estava saindo da pandemia, mas as pessoas só se preocuparam com o Covid. E ninguém está se preocupando com a dengue. Nós temos com muitos casos de morte de dengue. E quem é que resolve a dengue? É a própria população. Mais de 90% do responsável pela proliferação da dengue é a própria população, que não pode ter o cuidado mínimo de sua casa, verificar se não tem água empoçada e aquilo seja um foco de dengue. Mas a gente não está tratando da dengue como se tratou do Covid. Nós estamos com muitos casos de mortes de dengue também. Então, evidentemente que o legado que a gente precisa ter é que as pessoas, elas precisam sentar. É preciso que se deixe de lado o enfoque político para que se trate de forma técnica. Nós somos servidores públicos. Políticos são servidores públicos, mesmo que temporários. E é preciso que se deixe um legado de um serviço que você faz. Então a gente não pode aqui tratar de forma política assuntos que sejam tratados de forma técnica. Isso, para mim, é um grande legado. Sem dúvida, sem dúvida. Doutor Aldo, muito bom tê-lo aqui conosco. Agradecer a parceria do Ministério Público com nós da mídia nesse sentido, né? De estar sempre aqui, sempre que solicitado, o senhor está sempre discutindo os assuntos necessários com a gente, trazendo as informações, né, que a população precisa saber através da gente. Desejar um bom ano de 2024 ao senhor e na sua pessoa, a todos do Ministério Público que compõem o Ministério Público aqui em Feira de Santana, e dizer que os microfones também estão sempre abertos para vocês, viu? Estão sempre aqui à disposição para que a gente também possa estar divulgando as ações do Ministério Público e principalmente informando a população, né? Prestando esse serviço para a população também. Eu acho tão importante quando a gente vem aqui falar sobre a atuação do Ministério Público e até explicar para a população também, né? Onde que o Ministério Público pode atuar para que cada vez seja mais efetivo esse trabalho, para que as pessoas de fato busquem no momento que precisam buscar o Ministério Público e terem suas solicitações atendidas. Bom demais tê-lo aqui conosco, viu? Nós te agradecemos, eu digo nós do Ministério Público, não na pessoa de Aldo, mas o Ministério Público que agradece. Eu volto a afirmar que esse é um papel nosso, a gente precisa dar satisfação. Nós não somos Ministério Público de gabinete. Existem promotorias que de fato precisam ter um silêncio maior, mas a população precisa saber que existe alguém que olha para os seus interesses, que alguém que está aqui ao seu lado, muitas vezes num silêncio, muitas vezes mais falante, mas a gente precisa ter esse papel. E tenha certeza que é um prazer para a gente participar de um trabalho jornalístico sério, que você exerce aqui em Feira de Santana, de uma emissora também que tem um alcance fantástico e que não nos furtaremos jamais de sempre que chamados, sempre que convidados, participar de programas dessa forma aqui, sem problema nenhum. Maravilha, muito obrigado, um forte abraço, doutor Aldo Rodrigues, que está mandando um abraço para o senhor aqui, é o nosso querido Henrique do Grupo Itadio, e aí ele manda um abraço para o promotor Aldo e para a pessoa Aldo também, porque ele fala, Aldo, grande entusiasta do esporte, nadador fera, gente boa demais. O Henrique também, que tem origem na natação, hoje pedala, corre, mas a natação acho que é a origem do esporte do Henrique, viu? Tá mandando um abraço para o senhor. 7h20